De um lado, os americanos intensificavam uma era da corrida espacial liderada por bilionários. Do outro, os chineses, seus principais rivais, anunciavam uma surpreendente recuperação nas exportações que chegaram a 32,2%. Isso após atravessar mais de um ano mergulhados na pandemia da Covid-19. Mas o segundo semestre no mundo guardaria surpresas inimagináveis e nem um pouco animadoras. As imagens das ruas da África do Sul logo em julho revelariam uma onda de violência inédita no país. O governo sul-africano recorreu a 25 mil soldados para conter os piores distúrbios no país que deixaram mais de 300 mortos em protestos. Os saques a lojas foram o retrato da espiral de violência que durou vários dias em diferentes cidades. Mais de 750 pessoas foram detidas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, alertou que partes da África do Sul viviam dias e noites raramente vistos na história da democracia do país. Mas a crise política apenas dava as caras ao mundo quando um outro episódio inesperado aconteceu. O desespero tomou conta do aeroporto da capital do Afeganistão, Cabul. Multidões de afegãos correram para deixar o país após o movimento fundamentalista islâmico Talibã anunciar a retomada do poder. O colapso do governo do presidente afegão Ashraf Ghani veio após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenar a retirada das tropas americanas do país. We will continue the evacuation. O líder americano havia anunciado um prazo, 31 de agosto. A retirada das tropas deixou o país nas mãos dos talibãs e pôs fim à guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Os meses seguintes foram marcados pela dúvida sobre como o novo regime, de volta ao poder após 20 anos, iria lidar com direitos sociais conquistados neste período. Restaram a fome, o medo e a incerteza sobre os rumos do Afeganistão diante de outras nações globais, além de inúmeros afegãos que ainda sonham deixar o país. Mas a crise dos refugiados também produziu imagens que indignaram países ocidentais. O fotógrafo da Agence France-Presse, Paul Reich, ganhou o mundo com imagens de agentes da fronteira americana a cavalo, perseguindo e atacando migrantes com um suposto chicote próximo ao Rio Grande, no Texas. As cenas ocorreram em meio a uma nova crise de imigração na fronteira, em uma área por onde refugiados tentavam entrar ou retornar aos Estados Unidos. As fotografias geraram debate internacional. Em novembro, a violência cresceu na fronteira entre a Polônia e Belarus. Após sanções da União Europeia contra o regime bielorrusso de Alexander Lukashenko desde o começo do ano, uma nova crise migratória seria deflagrada após milhares de pessoas se posicionarem na fronteira entre os dois países. Lukashenko foi acusado pelo bloco europeu de incentivar o deslocamento dos refugiados, a maioria vinda do Iraque. O governo de Belarus teria estimulado os refugiados ao dizer que eles entrariam com facilidade na União Europeia. Muitos foram presos em condições de congelamento devido às baixas temperaturas. Quase 400 pessoas foram repatriadas, enquanto moradores de Minsk relataram que outras centenas seguem acampadas em shoppings e entradas de prédios residenciais em toda a cidade. A União Europeia se recusou a discutir a crise com Belarus e prepara novas sanções contra o país. Mas ainda em julho, outra crise ganharia as manchetes de jornais em todo o mundo. A mudança climática. Em meio às expectativas para a cúpula do clima COP26, a Europa e a Ásia viveriam enchentes sem precedentes no mês de julho. Tempestades arrasaram bairros inteiros na Alemanha, Bélgica e Holanda, assim como na China.
Centenas de pessoas morreram e mais de 1,5 milhão tiveram suas vidas afetadas, tanto na Ásia quanto na Europa. Especialistas alertaram que essa foi apenas uma mensagem sobre o que está por vir. O fogo também mostrou seu poder. Da Grécia aos Estados Unidos, diversas cidades sofreram com a força das chamas, em muitos casos provocadas por intensos períodos de seca. Cientistas alertaram que os sinais vitais da Terra estão enfraquecendo. A comunidade científica já havia pedido em 2019 uma declaração mundial de emergência climática. No documento publicado pela revista Bioscience, os cientistas afirmaram que os governos fracassaram na tentativa de combater a mudança climática provocada pela superexploração da Terra. Diante da crise, as expectativas foram altas para a COP26, este ano realizada em Glasgow, na Escócia. Em 13 de novembro, os quase 200 países presentes na cúpula do clima chegaram a um acordo. Aprovaram um texto para acelerar a luta contra o aquecimento global e esboçar as bases de um futuro financiamento do plano. O Pacto de Glasgow foi visto como um fracasso por parte de ativistas climáticas, já que não garantiu o objetivo de limitar o aumento da temperatura mundial em 1,5 grau. O documento prevê que os Estados-membros apresentem, até o fim de 2022, novos compromissos de corte nas emissões de gases de efeito estufa. Em uma mensagem de vídeo enviada aos jovens de todos os continentes, o Papa Francisco lembrou a importância das decisões sábias. Climatici, COP26. O chefe da Igreja Católica se referia à contenção das mudanças climáticas e a necessidade de aproveitar as experiências adquiridas nos últimos anos sobre a questão. Em meio aos debates climáticos, o agravamento da crise sanitária do coronavírus desencadearia um novo alerta planetário sobre a Covid-19, que já havia deixado a marca de 5 milhões de mortos no mundo. No fim de novembro, o anúncio da nova variante Omicron provocou uma corrida entre cientistas para entender a variante que surgiu na África do Sul. Eu fico preocupada realmente. O quadro que a gente vê na Europa é muito preocupante. A Omicron fez o número de infecções disparar no país e levou várias outras nações a se fechar para adiar a entrada da variante. Convencer a população a se vacinar segue um problema na Europa e o bloco já pensa em determinar a imunização compulsória. Em meio à assustadora novidade, 2021 termina como 2020, novamente na incerteza de superar a pandemia da Covid-19.